Aí o verso 25: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio. Aí isso aqui começa a trazer para nós o esclarecimento de muitas coisas que a gente não consegue entender na vida. Tudo que Deus faz é bom, mas em alguns momentos a gente dorme. E quando a gente dorme, o inimigo se aproveita e lança o joio no meio da plantação. Isso só aconteceu porque o versículo 25 diz que dormindo os homens, veio o inimigo e plantou o joio. Então veja, o mal que vai gerar dentro dessa colheita não é produto do que Deus está criando na história. Não é o filho do homem que está aqui produzindo o mal para essa colheita. Jesus deixa muito claro aqui, pelo menos nesse texto, nessa parábola, ele traz para nós o sentido que o mal vem do maligno, cara. Que o mal vem do maligno, daquele que se aproxima trazendo o joio. E que a plantação do joio não veio do próprio Deus, mas do inimigo, que se aproveitou de uma ação. E qual era a ação? Dos homens que estavam dormindo. É isso que acontece na vida. Talvez você não entenda, mas já tenha questionado a Deus a respeito de assuntos como esse. Se tudo que Deus faz é bom na minha vida, por que em alguns momentos eu passo por dor, por sofrimento, por perdas? Se aquilo que Deus disse que fez foi bom, por que eu passei por uma tragédia? Por que eu passei por uma dificuldade? Por que uma porta fechou? Por que eu passei por tantas outras coisas? Se toda obra de Deus é boa, por que nessa obra eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por um sofrimento? O problema é que às vezes a gente atribui a Deus aquilo que é responsabilidade nossa. Eu repito isso. Às vezes a gente tenta atribuir a Deus aquilo que é responsabilidade nossa. A responsabilidade é minha. Ele já plantou a boa semente. Ele já preparou um bom tempo para mim. Só que o problema é que com o partir das horas, dos dias, a gente é levado pelo sono. E a gente dorme. E é nesse momento que a gente dorme que o inimigo se aproveita para tentar colocar o joio sobre a nossa plantação. Nunca foi Cristo que desejou o mal para a minha colheita, para a minha vida, para os meus projetos. Não. Ele veio com a boa semente. Só que eu não cuidei daquilo que Deus colocou sobre as minhas mãos. Eu não tratei bem daquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Você faz ideia que existem coisas que Deus coloca sobre você e às vezes por você não conseguir cuidar e não conseguir tratar daquilo que Ele coloca em suas mãos, você pode perder? Você pode se ferir, você pode se machucar, não porque Deus quis que você passasse por isso, mas porque numa brecha que você deu, o inimigo entrou e germinou o mal. Por quê? Porque os homens dormiram. A questão é que Deus entregou algumas coisas na sua mão, mas você está dormindo. A questão é que Deus fez algumas coisas por você, só que você dormiu. A questão é que Deus entregou algumas responsabilidades a você e a responsabilidade tua cuidar da plantação. Ele já deu a vida, cara. Ele já deu a semente. Ele já fez o mais difícil. Agora eu tenho que cuidar da plantação para que o inimigo não entre e não semeie o mal e não produza o joio. Só que o problema é que no meio da vida, em alguns momentos, a gente dorme. E quando a gente dorme, nós somos levados pelos mares da vida, pelos ventos da vida. E depois a gente fala: Senhor, mas o Senhor não disse. Senhor, mas o Senhor não falou. Senhor, mas o Senhor não prometeu. Senhor, mas o Senhor não disse que foi obra tua. Senhor, mas o Senhor não disse que foi a boa semente. Ele até fez a boa semente, mas eu dormi. E quando eu durmo, eu dou brecha para que o inimigo entre e coloque as suas ações.
Os homens dormiram, o inimigo se aproveitou daquele momento para semear o joio. Jesus está citando algo aqui que era comum no Oriente Médio dessa época. Era comum, através de vingança, outros homens aparecerem e semearem joio no meio da plantação, talvez por inveja, por outros motivos, principalmente de vingança. Eles produziam mal sobre a colheita de outras pessoas. O problema é que você dormiu. E ao dormir você perdeu a noção do que estava acontecendo. Ao dormir você não cuidou bem daquilo que Deus colocou sobre a sua mão. Ao dormir você deixou de tratar com zelo aquilo que Deus já tinha depositado sobre você. Você dormiu. E é nesse momento que o inimigo vai vir. Sabe, o inimigo ele não vai vir quando você estiver acordado. O inimigo não vai vir quando você estiver despertado. O inimigo não vai vir quando você está aceso. Sabe aquele dia que você está forte, que você está firme, que se passar endemoniado do teu lado, você grita no nome de Jesus, o cão cai. Você se sente tão cheio de Deus que você passa a exercitar mais a sua fé. O inimigo não vai vir naquele dia que você está forte, aquele dia que você está orando muito, aquele dia que você está lendo, não. Ele vai se aproveitar da sua fraqueza, do seu cansaço, quando você estiver dormindo, quando você perder as suas forças, quando você já estiver cansado, fadigado, de tanto cuidar, de tanto olhar, de tanto ver a plantação, de tanto ver o que está acontecendo. Quando você estiver já cansado, o inimigo se levanta, se aproxima e vem com intenção de produzir o mal sobre a sua vida. O diabo nunca vai vir te atacar nos dias que você está forte. A maioria das vezes ele vem te atacar nos dias que você está fraco. Por isso que a Bíblia manda eu procurar me fortalecer na minha fraqueza. Porque se eu for levado pela fraqueza, eu caio. O que a Bíblia diz em Provérbios? Se te mostrares fraco, no dia da tua angústia, pequena será a tua força. Eu não posso parar no meio do caminho. Eu não posso ser levado por causa das circunstâncias. Que de repente você parou para ver essa mensagem agora, você está passando por um mau dia. Um dia de dor, um dia de luto, um dia de tristeza, portas fechadas, algumas coisas não estão dando certo, você está batendo na porta, a porta não se abre, você está procurando a cura e não recebe a cura, você está tentando fazer uma cirurgia e está difícil entrar na fila para fazer aquela cirurgia, está faltando recurso para o filho, está faltando dinheiro para o pai, está faltando, você tem um monte de coisa para resolver, aí você foi pego num dia mal e aquilo ali está te enfraquecendo, está te dominando, está arrancando as tuas forças. São dias difíceis. E é natural passar por dias difíceis. Você vai passar. Ok? Eu li algo muito interessante hoje nos evangelhos. Evangelho de João, Jesus falou assim, ó: Pai, em uma das últimas orações que Jesus fez para os discípulos, Jesus orou assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre das aflições. Eu não peço que o Senhor tire do mundo, mas eu peço que os livre. E eu achei interessante essa oração de Jesus. Por quê? Porque muitas coisas Jesus não vai livrar, muitas coisas Jesus não vai tirar, Jesus não vai te arrancar do mundo. Você vai estar aí preso a sofrer todas as circunstâncias que o mundo pode proporcionar a você. Mas Ele vai te livrar no meio das dores, Ele vai te guardar no meio das dores, Ele vai te preservar no meio das dores, Ele vai te proteger no meio das dores. E talvez agora você esteja passando por esse dia de dor, esse dia de fraqueza, esse dia de sofrimento. Mas se mantenha forte, se posicione, seja firme. Lembra que Deus falou para Josué? Josué, tenha bom ânimo, esforça-te. Perceba, Deus não pediu muita coisa de Josué. Se você ler o capítulo 1 de Josué, você vai ver Deus pedindo poucas coisas dele. Dentro de poucas coisas que Deus pediu para Josué foram essas: esforça-te e tem de bom ânimo. Por quê? As outras coisas, tudo Deus vai fazer. É muro que vai cair, é milagre que vai acontecer, é sinal que vai vir do céu, é o rio que vai abrir no meio também, como aconteceu com Moisés. É um monte de coisa que Deus vai realizar também sobre a vida de Josué. Mas o que Deus queria de Josué no capítulo 1 é: esforça-te, tem de bom ânimo
e guarde os estatutos dessa lei. Por que esforça-te e tem de bom ânimo? Porque o esforço e o bom ânimo é algo que eu tenho que ter. É algo que eu tenho que mostrar. Coragem, força. Sabe? E Deus vai me ajudar a lutar os dias, as crises, as dificuldades do dia a dia. Eu não posso me acovardar diante dos problemas. Eu tenho que, com coragem, enfrentar as lutas do meu dia a dia. Você sabia que uma pessoa corajosa não é uma pessoa ausente de medo? Eu repito isso. Uma pessoa que tem coragem não é uma pessoa que não sente medo. Porque às vezes você vê pessoas alcançando muitos desafios, produzindo muitas coisas na sua vida, e você fala, pô, aquele cara não tem medo de nada, aquele cara enfrenta mesmo, aquele cara é pra frente. Uma pessoa corajosa não é uma pessoa que não tem medo. É diferente. Até porque o medo faz parte da vida do ser humano. Todos nós temos medo. E se alguém disser assim, eu não tenho medo de nada, isso é mentira. Então ele não possui a razão no lugar. Porque se ele possui a razão, em algum momento ele consegue raciocinar as coisas da vida, ele vai ter medo de alguma coisa. Por quê? Porque o medo é natural do ser humano. O medo coloca limites. E a gente aprende isso desde criança. Ok? A criança aprende quando ela cai. Aí quando ela cai, ela se machuca, ela descobre que ela tem que tentar se equilibrar andando. Para quê? Para que ela não fique caindo sempre, porque caindo ela se machuca. E a dor vai gerar nela o quê? Limites. Então, o medo em si, ele é algo natural. Os corajosos também têm medo. Quando Jesus fala, esforça-te, tem de bom ânimo, coragem, Jesus não está falando para ele assim, tira o medo da sua vida. Não, Jesus está falando o seguinte, não deixe com que o medo, com que os problemas, com que as dificuldades venham te dominar. O corajoso, ele tem medo, mas ele não deixa o medo dominar ele. O corajoso, ele sente também as dificuldades, mas ele não deixa com que as crises e as dificuldades venham dominar ele. Então preciso ter bom ânimo diante das lutas que eu passar. Por isso, se te mostrares fraco no dia da tua angústia, pequena será a tua força. Eu não posso ser dominado pela angústia. Eu não posso ser dominado pelo sofrimento. Eu não posso ser dominado pelo cenário. Eu não posso olhar para o vento. Eu não posso olhar para o mar. Quando Pedro olhou para o vento, ele afundou nas águas. Por quê? Porque se eu olhar para o medo, se eu olhar para as circunstâncias, eu vou parar, eu vou desistir. Então, eu preciso permanecer em Deus com bom ânimo, com fé. Porque é nesse dia de fraqueza que o inimigo vem e planta o joio. O inimigo não vai vir quando você está forte. O inimigo não vai vir quando você está poderoso. O inimigo não vai vir quando você está com muita força. O inimigo vai vir te atacar quando você estiver fraco. Quando você, estiver ali cansado, desanimado, triste, perdendo a razão de algumas coisas, desistindo de muitas coisas. É nesse momento que o inimigo vem para tentar plantar o joio. E quando os homens dormem, o inimigo vem e planta o joio. Então esse resultado aqui do mal não é de Jesus, é do inimigo. Quem produz esse mal aqui não foi Jesus, foi o inimigo. Quem gerou o joio aqui no meio dessa colheita não foi o filho do homem, foi o inimigo. Você precisa ter essas ideias muito claras sobre a sua cabeça. Que tem coisa que você está atribuindo a Deus e não é Deus que está fazendo. Primeiro, a responsabilidade de cuidar daquilo que está sobre as suas mãos é sua. Segundo, o momento que você deu brecha, o inimigo entrou e providenciou a destruição, a desgraça. Porque você deu brecha, porque você dormiu, porque você padeceu, porque você deixou ser levado, sabe? Então, a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus colocou sobre as suas mãos é sua e mais de ninguém. Você tem que cuidar.